todos os domingos, às 3 da tarde, você fica com as palestras do GEL, Grupo de Estudos Espíritas Legionários da Luz. Visite o GEL, na Rua Souza Cardoso, 403, Lagoinha, anexo ao Lar Abrigo Amor a Jesus. Queridos irmãos, uma boa noite a todos. Que a paz reine em todos os nossos corações, mais uma vez, porque nada como se sentir pacificado. Eu estava observando a lição da nossa irmã, se ela me permite, eu vou fazer alguma observação, da importância da meditação, que é um trabalho dinâmico, daí o nome, medita a ação. Não é meditar para ficarmos na contemplação, na inércia, e sim no trabalho, que nos compete fazer para nós e para o próximo. Como é importante a questão da respiração, que ela pontuou muito bem. Lamentavelmente, não respiramos bem. Dizem os cientistas que apenas respiramos com um terço superior de nossos pulmões. Qual seria a razão? A ansiedade. Somos ofegantes, queremos tudo para ontem. E aí ficamos na que a medicina chama de taquipneia. Taque quer dizer rápido, pneia, respiração. Então respiramos rapidamente e deixamos de absorver a bênção que vem através do oxigênio. Porque sabemos que o oxigênio é o ectoplasma, é o fluido vital que nos dá vida. Sem oxigênio não viveríamos. Portanto, a correlação do oxigênio com o fluido vital, com o ectoplasma. Então precisamos respirar ao largo. Mas não só aqui. No dia a dia, quando a gente se lembrar, andando na rua, nas conduções, vamos respirar, vamos aproveitar esta dádiva que é a atmosfera criada por Deus, oriunda do fluido universal e que nós não aproveitamos. Então deixamos de nutrir os chamados campos pleuropulmonares inferiores. Então nós somos seres, preste atenção, anóxicos, ou seja, sem oxigênio. Então as nossas células carecem desse oxigênio. E a meditação, ela nos proporciona o entendimento de nós mesmos, porque nós vamos mergulhar no nosso eu. Tem um especialista que diz que entre a inspiração, quando colocamos o ar para dentro, e a expiração, há uma pequena lacuna. E nesta lacuna é a manifestação de Deus. Então temos que estar atentos a isto. Porque Deus se manifesta não só as suas leis, mas faz com que nós nos vejamos. Porque a gente só vai mudar e seguir as leis de Deus se a gente se ver. Então, essas manifestações de Deus estão nas sombras que estão em nós. Olha que interessante isto. É Deus nos mostrando quem nós somos. E nós estamos sempre fechados a isso, até porque respiramos mal. Como também, entre um pensamento e outro, há a mesma lacuna. E nós atropelamos nossos pensamentos, típicos de pensamentos ansiosos, que quer tudo para ontem, do seu jeito, e o amanhã é temido. Então, não precisamos ir em escolas de meditação, de yoga. Seria bom. Nós podemos fazer isso naturalmente. É um fenômeno natural.
A gente precisa respirar profundamente, treinar. Tudo é um exercício. Mas vamos ao nosso tema, que é Jesus e o perdão. Jesus, vamos recordar, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, governador planetário, espírito puro, e que nos trouxe brilhantíssimas lições através do seu evangelho, e numa dessas lições consta o perdão. Mas vamos lembrar as chamadas confabulações. Ficamos até sonhando que poderíamos ter sido nós, quem sabe não fomos, naquelas conversas, naquelas confabulações de Jesus com os discípulos. Depois das exaustivas tarefas diuturnas do trabalho do Cristo, ele se reunia com os apóstolos, oferecendo a eles, que eram companheiros muito tímidos. Temos que reconhecer que os apóstolos foram escolhidos a dedo. Eram pescadores, pessoas muito humildes, muito simples, mas bem intencionadas, extremamente inseguras, como nós somos ainda, né? E tímidos, que não compreendiam muito bem a dimensão da sublime empresa da Boa Nova, do Evangelho que o Cristo estava a trazer e que vai varar por toda a eternidade. Esse Evangelho é indissolúvel. As bem-aventuranças estão varando os tempos e jamais serão tocados, inutilizados e extintos. Porque os apóstolos, nessas confabulações, criaturas ainda extremamente simplórias, eles precisavam aclarar determinadas questões muito nebulosas. Precisavam penetrar no entendimento do ministério que eles abraçaram. E claro, habituados às leis mosaicas, ficaram surpreendidos pela eloquência ímpar da palavra de Jesus. Por mais que reflexionassem, eles não se deixavam, deixavam-se dominar por interrogações, sempre questionavam. Mas, ao mesmo tempo, eles foram escolhidos e escolheram. Traziam reminiscências do mundo espiritual, nessa missão que lhes cabia. Eles foram preparados para serem os apóstolos libertadores. Mas ainda envoltos pelo escafandro material, pelo corpo, eles ficaram aturdidos diante dos conceitos audaciosos, especiais, que lhe eram apresentados. Porque ainda não tinham, até o intelecto também, a capacidade de alcançar o sentido exato, a extensão total da revolução patrocinada por Jesus. Jesus, o grande revolucionário. Vocês imaginem onde imperavam as leis rígidas dos sinédrios, as leis de Moisés, os saduceus, fariseus, os doutores da lei. De repente chega o filho do carpinteiro, o Cristo, trazer uma revolução total. Sair daqueles processos rígidos de castas eleitas em detrimento de outras que eram expelidas, colocadas à parte. E Jesus veio trazer a lição do amor. O amor incondicional, o amor indistinto. Como isto impactou, inclusive, nos apóstolos, que ainda viviam o mundo das paixões, como era natural,
imantados às circunstâncias, algo ingratas. Então era muito difícil para os apóstolos abstrair das lições evangélicas as conotações humanas da sociedade em que pertenciam, em que eles estavam engajados. O que Jesus fez? Permitia-lhes os largos colóquios, conversas que varavam à noite, naquela convivência tão íntima, aclarando todas as dificuldades que pairavam nos painéis do discernimento dos apóstolos. Eram momentos de profunda identificação. E as almas, então, ali, tocadas pelas singelas palavras de Jesus, elas se abriam àquele aroma recendente do Rabi, trazendo conceituações novas, em que estavam impressas nessas conceituações o amor indistinto e a liberdade. Duas palavras que, na verdade, se interagem, porque quando se ama verdadeiramente, se liberta. O alto amor nada mais é do que a libertação de nossos padrões deficientes. Quando meditamos, como a nossa irmã colocou muito bem aí, estamos indo ao encontro da nossa realidade, das nossas sombras, dos nossos delitos morais, de outras e desta existência, num processo de libertação. Porque a legítima libertação não é fazer o que a gente bem entende. Agora eu vou viver a minha vida. Agora eu vou viver liberto. Não, a legítima libertação é eliminar os padrões, nossas crenças, regidas pelo ego, regidas pelo orgulho. E aí então o mestre surpreendeu Pedro quando trouxe a lição do perdão. A complexidade da benevolência que nos devemos uns para com os outros, a ponto da necessidade de perdoarmos sempre e sem cessar. Como ele nos disse, está no seu Evangelho: perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. O que Jesus quis dizer com isto? Quis dizer que um perdão só, ou um movimento só, em relação ao perdão, nós não perdoamos. Perdoamos racionalmente, ou tentamos perdoar racionalmente, mas emocionalmente ainda não. Porque, de certa forma, fomos ofendidos, fomos magoados, fomos contrariados, fomos negados. A psicologia fala das feridas da infância. Quem não as tem? Quem não as tem? Agora vocês imaginem a coleção imensa de ofensas e mágoas de outras existências. Quando fomos assassinados, quando fomos tripudiados, das civilizações mais antigas, onde imperava a força. Será que isso tudo está resolvido dentro de nós? Claro que não. Claro que não. Está tudo lá sepultado no nosso inconsciente. E uma mínima contrariedade acende, incensa esse passado onde nós fomos maltratados, vilipendiados. Mas não somos vítimas. Da mesma forma que vilipendiamos, que fomos vilipendiados, nós vilipendiamos. Lei de causa e efeito. Então, como diz um autor, admirável autor da mente humana, nós não somos rejeitados, companheiros. Se há uma grande mágoa, é a rejeição. Em todos os sentidos.
Não é só a rejeição familiar, não é só a rejeição esponsalícia do casamento, das relações, mas a rejeição de tudo. Quando ouvimos um simples não que não nos agrada, aí caímos no melindre, no ressentimento. O nome já está a dizer ressentir, sentir o que já sentimos. Tudo está lá, sepultado. Então vocês imaginem esses companheiros acostumados àquelas leis duras, rígidas. Todos tiveram reações diferentes, porque todos não são iguais. Cada um de acordo com a sua estrutura temperamental. Então esse perdão que o Cristo trouxe indistinto, colhia-os. Inesperadamente, foi um impacto muito grande. Estavam acostumados à dureza do mosaísmo e defrontavam um problema completamente diferente de dulcificação, como compreensão das faltas alheias. Então Jesus coloca aqui o que todos nós sabemos, como enveredar pelo caminho do perdão, meus irmãos. Não é só cognitivamente, é na prática. Sabemos o quão é difícil, porque automaticamente a gente se melindra pelas pequeninas coisas. Nos ressentimos por coisas tão minúsculas. Então nos diz o Evangelho que temos que compreender a falta alheia. Como isso é difícil, reconheçamos. Colocar-se no lugar do outro. Procurar entender por que o outro tomou aquela atitude, por que ele falou isto, por que ele cometeu essa atitude que nos magoou tanto. Afinal, fomos abandonados. Então vamos ao autor, que eu admiro tanto. Nós não somos rejeitados. Apenas somos rejeitados por aquilo que a gente espera do outro. Então a gente espera atenção, exclusividade, a pessoa se dedicar integralmente a nós, para a gente achar que a pessoa nos ama. Isso é amor ou é posse? Isto é amor ou é controle? Isto é amor ou é dominação? Esse controle excessivo que satisfaz a tantas criaturas dentro das relações humanas. Então precisamos compreender a atitude do outro, que nós chamamos também de ressignificar. Então vamos treinar isso no dia a dia. Toda vez que nos sentirmos magoados, entristecidos, ressentidos, por que o outro fez isso? Não é também só achar que há uma relação de existência anterior, onde fizemos o mesmo com ele. Notoriamente, é isso que acontece. Mas não é só isso. A pessoa pode estar em desequilíbrio. A pessoa pode não estar bem, pode estar deprimida, pode ter perdido o emprego, pode ter sido abandonado, rejeitado. Então ela precisa expelir aquela raiva. Como dizem os autores, a mágoa é uma raiva engolida. A gente fica ali se roendo por dentro. E, meus irmãos, está aí a causa básica das nossas enfermidades. Eu sempre digo isso, como profissional da área de saúde, a relação íntima entre a mágoa e o câncer. A desestruturação celular, fruto desse sentimento tão nefasto, tão deplorável, tão destruidor que é a mágoa. A gente fica alimentando aquilo, às vezes uma existência inteira, e levamos para o mundo espiritual, e reencarnamos trazendo esses padrões da nossa personalidade
Quando é que nós vamos resolver isso? É uma grande pergunta. Então o Evangelho nos indica a compreensão da falta alheia. É o primeiro passo. Ressignificar. Mas também precisamos entender imediatamente quando nos magoamos. É o autoconhecimento. E se eu entender que estou nutrindo um sentimento tão desastroso como é a mágoa, eu vou trabalhar o perdão. Eu preciso perdoar frente a essa mágoa. Mas tem algo mais difícil ainda, companheiros. Porque estamos falando da mágoa da mesma forma que eu vou falar da culpa. Muito mais difícil que perdoar é se auto-perdoar. Estamos sempre sendo regidos por um sentimento de culpa. A culpa devastadora, como diz Joana de Ângeles, tormentosa, porque somos orgulhosos. Estamos num estado orgulhoso de ser. E o orgulhoso normalmente é prepotente, é arrogante, acha que domina, é o padrão de poder. Nosso adversário número 1 é o tal do padrão de poder. A gente tem que estar no poder. É uma febre, é febricitante. Não é o dinheiro ou outras questões. E são questões secundárias. É estar no poder. Tanto que existe a famosa frase: se quiseres conhecer uma criatura, dê-lhe poder. É o orgulho. Então nós não podemos fracassar. Nós somos poderosos, detentores do que é certo. São as nossas leis. E mediante um fracasso, nós desabamos no tal do sentimento de culpa. Aí nos menosprezamos, vem a baixa autoestima, vem a menos-valia, vem sentimentos de impotência, de incapacidade. Instalou-se a depressão. Mal do mundo moderno. O depressivo, ele não tem ânimo, ele não tem disposição para enfrentar o que ele não quer enfrentar, com medo de errar, de fracassar. É hoje a doença que assola a humanidade. Por isso, temos que estar atentos a esse nosso orgulho. Erramos, que bom. Vamos tentar não errar mais. Mas por que eu me crucificar? Às vezes nas mínimas coisas, meus irmãos, que passam despercebidas. Querem um exemplo? Deu uma topada naquela mesa ali, ó, no pé daquela mesa ali. Ah, meu Deus, eu sou um zero à esquerda, eu sou, estrambelhado, não vi o pé da mesa. Então a gente está se culpando por um ato que é comum. Nem tudo a gente pode acertar. Por que eu fui fazer isto? Isso é uma pergunta clássica. Por que eu fui fazer aquilo? Então ficamos criando essa culpa. E essa culpa nos incomoda rotundamente. E o que fazemos? Fugimos. E como é que a gente foge? Projetando a culpa no outro. Temos que encontrar um bode expiatório, um culpado. E aí então vem a mágoa, porque se é o outro culpado, ele está me magoando. Então vejam que são sentimentos siameses, culpa e mágoa. Foi isso que Jesus veio trazer para os apóstolos. Benjamin Franklin, eu gosto muito de citar essa criatura, graças a ele não somos fulminados pelos raios. Benjamin Franklin criou para-raios. Esses para-raios que vocês veem nas casas, devemos a Benjamin Franklin. Mas ele não foi só o criador do para-raios, foi um filósofo. E essa frase é encantadora, porque é uma grande realidade.
ele nos diz que as 3 coisas mais difíceis do mundo, a primeira delas, guardar um segredo. Nossa língua formiga. Olha, vou te contar um segredo, mas não conta para ninguém. Pode estar certo que ele vai sair dali e vai contar. E às vezes até para diminuir aquele que revelou o segredo, para se sentir por cima, para julgar aquele que revelou o segredo. Olha como nós somos. E esse segredo vai se espalhando. Quando chega no último da fila, vocês imaginem esse gigantesco segredo em que se transformou. Aí vem as falácias, as mentiras, que estão hoje espalhadas no nosso meio. E hoje, os fake news, como comprovar aquilo? Como as pessoas hoje estão se enveredando socialmente, politicamente, economicamente, porque viram informações no computador ou no celular. E se identificam com aquilo. Aí que está o grande problema. Então, guardar um segredo é dificílimo. A segunda questão difícil, segundo Benjamin Franklin, é aproveitar o tempo. Oh, meu Deus! Nós que trabalhamos em mesas medianímicas, como os espíritos sofrem pelo tempo perdido, pelas escolhas que fizeram e não cumpriram. Vem o desapontamento, vem a culpa espiritual. E como a gente se perde em futilidades, em frivolidades, em conversas chulas, espíritos ainda levianos, galhofeiros, que nós somos, de certa forma. Então nós não aproveitamos o tempo. E a terceira questão é perdoar uma ofensa. Mas eu trouxe isso aqui para mostrar como o passado está no presente científico. Eu fiquei impressionado quando eu associei essa colocação de Tertuliano com as evidências científicas atuais. Isso é maravilhoso. A ciência a serviço da espiritualidade. É o que está acontecendo e vai acontecer a mancheias, cada vez mais. Então vamos falar um pouquinho de Tertuliano. Quem ele foi? Foi um prolífico. Prolífico quer dizer fecundo, ou profícuo, autor das primeiras fases do cristianismo. Ele nasceu em Cartago, na província romana da África. Foi o primeiro autor cristão a produzir uma obra literária em latim. Olhem o ano que ele encarnou e o ano que ele desencarnou. 160 depois de Cristo, e desencarnou exatamente 60 anos depois, no ano 220. Pois bem, olhem a frase que ele nos deixou, preconizando a ciência. E vamos mostrar aqui, porque ele estava tão certo. Ele nos diz: você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Olha que interessante isto. A vingança gera felicidade. Quando a gente se vinga do opositor, daquele que nos ofendeu, quando aquele que nos ofendeu está num momento de infortúnio, a gente se satisfaz, porque ele nos ofendeu e agora está passando, de repente, por um problema pior. Vocês sabem o que acontece? Desencadeia-se no nosso cérebro o chamado circuito da recompensa, quando a gente se vinga. Existe elaboração de neurotransmissores, como a dopamina, a serotonina e outros neurotransmissores. Por quê? Porque
porque eu estou me felicitando com o infortúnio do próximo que me ofendeu. Agora, a grande questão é que a mágoa vai continuar. Eu não fiz a transformação. Eu ainda adquiri mais dívidas com a vingança, porque existem vários tipos de vingança. Não são só as vinganças que vocês veem aí nos noticiários, de homicídios, de suicídios. Não são só essas. Tem a vingança mental. Eu costumo dizer, jocosamente, que nós somos espíritas, mas somos humanos. Trazemos deficiências. Como é que o espírita se vinga? Ele vai cometer um homicídio? Não. Ele vai cair em depressão? Pode até cair. Vai se suicidar? Difícil. Como é que o espírita se vinga? Está vendo? Lei de causa e efeito. Fez comigo, agora está pagando. Então é uma frase vingativa. Quando a gente começa, então, a desejar que o outro sofra aquilo que ele nos fez sofrer. Então ficamos ainda com a mágoa, e o que é pior, vamos acumulando mais mágoas e mais culpas. E a gente projeta no outro, e o outro projeta na gente. E o que isso acarreta? Bem-estar? Felicidade real? Ou mal-estar? Infelicidade e doenças que estão aí graçando no nosso orbe. E hoje, cada vez mais patologizam o ser humano. Cada vez mais. As indústrias farmacêuticas precisam que haja essa patologização. Para você ir na farmácia e comprar o remédio. Outro dia escutei uma nova síndrome. Síndrome dos devaneios excessivos. Meu Deus! Vocês sabem o que é síndrome dos devaneios excessivos? É aquele que fica no mundo da lua, na ilusão, imaginando, criando fantasias, e deixa de cumprir suas obrigações profissionais, familiares. Aí criaram uma nova patologia. Não é porque também eu estou imaginando, tendo fantasias, que eu estou nessa síndrome dos devaneios excessivos. Pois é, meus irmãos. Como nós temos que mudar, não é? Então ficamos guardando, acumulando, soterrando mágoas, fazendo marcas no perispírito para futuras encarnações dolorosas. Então nós não temos outro caminho. Perdoar. Aí sim, você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Mas por que eu trouxe isso e correlacionando com a ciência? Não vamos usar aqui os termos técnicos, neurocientíficos, porque isso não é uma reunião médica. Mas para vocês entenderem alguma coisa. O perdão, segundo a neurocientista doutora Susana Herculano Rosel, que, creio eu, não está mais no Brasil. Ela se decepcionou tanto com pouco investimento científico, que ela foi embora. Mas ela foi da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela acompanhou um estudo e nos disse o seguinte: ela, uma neurocientista, tem nada a ver com a doutrina espírita, mas olhem a colocação dela. Ela diz: o perdão põe fim ao estresse causado pelo ódio crônico, que estimula hormônios do estresse, perturba o sono, aumenta o risco cardiovascular, aumenta a depressão e aumenta a ansiedade. Vocês querem esse pacote? Eu não quero. Então nós não temos outro caminho. Também não vou ficar aqui à mercê de antidepressivos, ansiolíticos, porque isso não vai resolver absolutamente nada.
Isso não cura. A cura está na alma. A cura está em perdoar. Eu tenho um relato da doutora Nise da Silveira, que ela nos deixou no livro Reconstruindo Emoções. E doutora Nise, para quem não sabe, era uma psiquiatra alagoana, pequenininha, e que ela revolucionou os tratamentos nos manicômios. Sabe o que ela levava para os manicômios e enfrentou uma resistência incrível de profissionais? Com aquelas metodologias cruéis e bárbaras, ela levou a arte. Ela começou a entender que em muitos esquizofrênicos, doentes mentais, eles tinham a arte por trás daquilo tudo. E promoveu imensas e dignificantes curas. Seguidora de Jung, e foi o tema de um filme estrelado pela Glória Pires, que agora eu não me lembro o nome do filme. É um filme lindíssimo, que vale a pena vocês procurarem. Tem no YouTube. A Vida de Nise da Silveira. E ela nos diz em espírito claramente. Isso me impactou muito e me fez refletir. Ela nos disse o seguinte: a gênese, a raiz de todas as enfermidades está na ausência do perdão. Falei, mas meu Deus, é só a ausência do perdão que geram as doenças? Mas se você esmiuçar, destrinchar, você vai ver que sim. Porque é o sentimento mais predominante nos orgulhosos, que não se perdoam e não perdoam o próximo. E não observam o quanto eles são orgulhosos nas mínimas coisas. Então vem aqui essa doutora nos indicar um caminho. Isso me chamou muita atenção com relação ao aumento do risco cardiovascular. Eu tenho um seminário, a ansiedade como causa de acidente vascular cerebral, segundo André Luiz. E realmente, qual é a enfermidade que mais mata no mundo? É a enfermidade do sistema cardiovascular. Geralmente as criaturas desencarnam por infarto ou por acidente vascular cerebral. Isso é predominante na nossa humanidade. Mas aí vem os materialistas. Mas é a alimentação, é a vida sedentária, é o acúmulo de colesterol. Não vou discutir isso. Isso não é a causa. Isso é o efeito. De resto, está tudo aqui. É o estresse crônico. É o ódio, é a mágoa. São os sentimentos que nos levam a esse grande abismo e, consequentemente, se desencarna antes do tempo. Nos programamos para ter uma existência X e vamos ter uma existência Y, por um infarto, por um AVC. Isso é baseado num relato de Alexandre no livro Missionários da Luz, do Antônio, cuja sua avó veio interceder por ele, vivia preocupado, dormia preocupado, com os afazeres do dia seguinte, tinha que cumprir rigidamente aquilo. Então tudo isso leva a uma grande gama de problemas que afetam a nossa saúde. E aqui então ela diz, o que acontece no cérebro que perdoa? Interessante esse estudo. Ela se baseou num estudo italiano. Ela recrutou voluntários para seguir um roteiro. E orientava esse estudo, os voluntários, a imaginar situações de ofensas pessoais. E em seguida os instruía a perdoar o inimigo imaginário. Ou, ao contrário, incitava a planejar a vingança. Tudo isso acontecia dentro de um aparelho de ressonância magnética. E o que o estudo mostrou? Que tanto o perdão
quanto a vingança envolvem ativação nas mesmas estruturas. Olhem só o que Tertuliano falou. Você quer ser feliz por um momento? Vingue-se. Quer ser feliz pela vida toda? Perdoe. Porque a estrutura cerebral é a mesma, mas acontece de maneiras diferentes. Porque quando se perdoa, existe ativação de uma estrutura que regula nosso comportamento emocional. E essa estrutura é comandada por duas outras estruturas que eu não vou dizer o nome aqui. São nomes da neurociência, da neuroanatomia. Isso, o que gera, segundo a cientista? Fomenta a empatia entre os seres. Coíbe ímpetos de vingança, de retaliação. E traz um estado emocional positivo. Sabem qual? O alívio do perdão concedido. Agora, se não há perdão, essa mesma estrutura fica sob o comando de uma outra estrutura que não são essas duas, que também estão ativos. Ativa essa estrutura, ocupados em julgar o agressor como um vilão. Então, essa estrutura representa a intenção alheia, nesse caso, de nos fazer mal, porque fomos agredidos e ofendidos. Como a agressão foi intencional e não temos empatia nenhum com o vilão, o cérebro faz o que é mais sensato. Odeia ativamente quem o insultou, sem o perdão. Então, qual a conclusão que a neurocientista nos trouxe? Perdoar, portanto, não depende dos fatos. Aquele fato foi mais grave do que outro. Não depende. E sim da avaliação consciente da intenção e das emoções de quem nos ofendeu. E ela diz aqui, claramente, uma lição que o Cristo nos traz. Quer perdoar? Coloque-se no lugar do outro. Não foi o que eu falei agora há pouco? A compreensão das faltas alheias. Não quer perdoar? Recuse-se a ver o insulto pelos olhos do seu agressor. O que, francamente, diz ela, em alguns casos, ainda é uma coisa sensata a fazer. Vamos lá no Evangelho? Mateus 18, 15, 21 e 22. Se contra vós pecou vosso irmão, vos ofendeu, vos caluniou, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes, Jesus? Respondeu-lhe o mestre: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Que lição profunda psicológica. E aqui há algo mais adiante, que é ir ao encontro do nosso irmão, para que ele sinta a falta em particular, de ele ter me ofendido, me magoado. E se ele me atender, eu ganhei o meu irmão, mais um irmão. Mas isso é difícil. Perdoar já é difícil, como disse Benjamin Franklin. Colocar-se no lugar do outro é algo que a gente não faz. Agora imaginem ir ao encontro do ofensor, bater na porta dele: irmão, eu quero conversar contigo. Ou seja, chegar ali a um acordo. Vamos dar um exemplo que a ciência nos traz também, que o corpo é o último a perdoar. Por ser uma estrutura mais densa, é mais difícil de se diluir emoções que se expressam no nosso corpo. A doutora neurocientista Candace Pert, da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos,
ela diz que em todos os nossos neurônios no cérebro nós temos receptores emocionais. Ou seja, os neurônios estão sempre ali recepcionando nossas emoções. Então, fisicamente, o processo de perdoar ele é mais lento, ele é mais moroso. Então, por mais que estejamos intencionados em perdoar o próximo, porque já estou tentando me colocar no lugar do próximo, o corpo não acompanha. Então, o que acontece? A gente perdoou aquele companheiro, ou pelo menos intentou o perdão. Mas encontro com ele na rua, o que eu faço? Atravesso a rua. E existem manifestações físicas de repulsa àquele que nos ofendeu. Quais são os sintomas? Taquicardia, contrações musculares, ranger de dentes, sudorese, ou seja, um processo psicossomático, porque o corpo ainda não perdoou. Agora vocês estão entendendo por que Jesus falou não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes? E as horas que se seguiram aos ensinamentos de Jesus foram preenchidas por reflexões. Depois daquele poviléu se afastar, todos retornando aos seus deveres habituais, os apóstolos entravam em grandes reflexões. Assim, quando o amigo se apresentava em meditação, na casa generosa em que se acolhia, João Evangelista, o apóstolo tão querido por Jesus, acercou-se dele e, sem mais delongas, expôs ao divino benfeitor as inquietações que o perturbavam. Ele narrou as dificuldades que sentia para perdoar totalmente aos perseguidores e comentou a inevitável emoção de que se via possuído pela mágoa quando ele era João ofendido. Vejam que João, excepcional apóstolo de Jesus, se magoava também. Embora fosse um espírito dentre os apóstolos, provavelmente o mais evoluído. Companheiros, a gente só vai promover a total limpeza, né, do lixo que nós trazemos dentro de nós quando nos tornarmos espíritos puros. Claro que à medida que vamos evoluindo, nós vamos acrescentando valores, vamos sendo mais pacíficos, com capacidade de perdoar. Vamos citar um grande exemplo, que foi Mahatma Gandhi, o pacifista. Quando ele foi agredido, perguntaram para ele: mestre, você perdoou aquele que te ofendeu? Aquele que te ultrajou? E ele falou: não. Mas por que não? O senhor foi ofendido, ultrajado? E ele respondeu: eu não tenho o que perdoar. Então, o legítimo perdão é não ter o que perdoar, é não se sentir ofendido. E para isso temos que fazer essa caminhada de ressignificação, de se colocar no lugar do outro, de refletir, tentar se aproximar daquele que nos ofendeu, assim como temos que trabalhar os nossos erros, reconhecendo-os, buscando o auto-perdão para não repeti-los e não ficarmos nos flagelando com os erros, como se nós fôssemos os culpados disso tudo. Então João se apresentou com honestidade, interesse, porque ele era um aprendiz, desejoso de receber ajuda no problema que o aturdia. E alongando as considerações, ele referiu seus testemunhos, porque ele sabia que aguardava o Senhor, aonde ele seria levado e que todos nós sabemos foi crucificado no Gólgota. E com isso, uma profunda mágoa no seu íntimo, uma mágoa
recheada de saudades, que o colhia por antecipação. Porque João era um excepcional médium. Quando a gente estuda o Apocalipse, a gente vê tudo isto, as previsões de João. Então havia uma dúlcida emoção no ar, um grande silêncio, sustentado por uma balada suave que se espraiava na voz da natureza. E nesse clima de ternura, Jesus, sentindo a alma contrita, devotada do discípulo fiel, respondeu-lhe: João, és jovem, sua juventude é louçã. Louçã quer dizer bela, linda. É a quadra da força. Os jovens ainda estão sob efeito da intemperança, da coragem, que em verdade não passa de precipitação. À medida, disse o mestre, em que a vida premia a experiência, com as dores que são necessárias, as conquistas do conhecimento, a razão vai sucedendo aquela impetuosidade do jovem, a harmonia, aquele tumulto perturbador. E não obstante a idade juvenil, é o período da insementação. O que isso quer dizer? Que temos que semear, não importando a idade. E aí vem, elogiosamente, a insementação da casa espírita nos jovens, preparando os jovens para o porvir, preparando os jovens para o perdão, preparando os jovens para o amor. É o porvir, de cuja colheita ninguém se eximirá, cada um conforme o trato com a semeadura. Então, talvez para permitir que João se deixasse penetrar pelo ensinamento, Jesus então aduziu. E essa frase realmente é fundamental, meus irmãos. A dificuldade em perdoar está na razão direta da profundidade do amor. Quanto menos temos capacidade para perdoar, menos amor temos. Então diz Jesus, quando se ama desinteressadamente, sem controle, sem posse, sem dominação, pela empatia do próprio amor, o perdão surge como efeito natural. Então, à medida que vamos amando, vamos perdoando. E à medida que vamos perdoando, vamos amando. Facultando a perfeita compreensão dos limites e das dificuldades do ser amado. Agora, se o amor, no entanto, é destituído desta ampla dimensão, se ele repousa nas bases falsas dos interesses mesquinhos, pessoais, subalternos, esperando do outro, para que o outro me felicite, é aquilo que Jean-Yves Leloup diz. A gente está sempre em busca do homem ou da mulher ideal. E a gente não entende que devemos buscar a pessoa real, como ela o é, e não como nós queremos que ela seja. E então esse amor que a gente apregoa tanto, ele repousa nesses interesses mesquinhos, esse deslumbramento transitório. Mais difícil ainda se faz a solidariedade pelo perdão aos ofensores. Jesus diz aqui claramente, se não há um vínculo de afetividade, tem que haver um vínculo de afetividade. É claro que a revolta, que nasce do amor próprio ferido, arme de animosidade à vítima, aquele que foi magoado, ultrajado, caluniado, e ele tomba inerme naquela reação infeliz, a vingança, esquecendo-se de que, por sua vez, um dia necessitará também de perdão. No silêncio que se fez espontâneo, o aprendiz da palavra de luz percebeu então a razão porque o amor
é a alma da vida em todas as suas manifestações, onde defluem todas as conquistas do esforço moral e das realizações superiores. Meditava no conteúdo da lição ouvida quando Jesus, então, o mestre, pausadamente prosseguiu: daqueles a quem amamos, jamais estaremos separados. Como a vingança, a raiva, o ódio, a mágoa separam as criaturas que muitas vezes se diziam amarem-se. Vamos aqui nos reportar aos conflitos intralar de pais com filhos, de filhos com pais, de casais que se diziam se amarem tanto, e um mínimo conflito, uma mínima dissonância os separa. Por isso que Jesus disse: daqueles a quem amamos, jamais estaremos separados. E o Filho do Homem, ele deverá marchar para o testemunho, comprovando a excelência do seu amor, sustentando a fraternidade entre aqueles que lhe são fiéis. O amor é um hálito vital que se manifesta e mantém, mesmo quando a criatura não se dá conta. Assim é conosco, meus irmãos. Estaremos unidos e identificados pelo ideal comum. Portanto, essa lição vem muito a calhar em momentos tão difíceis, em momentos de tanto extremismo, de tanto ódio, de tanto radicalismo, em todos os setores e segmentos da existência. E eu fico, às vezes, analisando a fisionomia dos envolvidos, que vem nas redes sociais, que vem nas publicações, aquelas expressões amargas, aquelas expressões de raiva com relação ao opositor, seja ele o que for, no campo do esporte, no campo da política, no campo da economia. E eu fico, então, a raciocinar: ai deles, como vão sofrer. Mas um dia são espíritos criados pelo Pai, terão que despertar. Terão que despertar a realidade que os compete. Terão que reconhecer as suas realidades. Só desta forma vamos entendendo, vamos humildemente aceitando. E aí inicia-se a transformação. Lenta, gradativa. Não pensem absolutamente que vamos nos transformar e virarmos arcanjos num passe de mágica, porque não é assim que funciona. Nós somos movidos ainda. Hoje eu estava estudando com um grupo lá no Japão sobre os sofrimentos resultantes dos condicionamentos, que a Joana nos traz no livro Plenitude. Irmãos, nós estamos condicionados. Não raro, aquilo que a gente não quer pensar, a gente pensa. Aquilo que a gente não quer sentir, como a raiva e a mágoa, a gente sente. E muitas vezes aquilo que a gente não quer fazer, a gente faz. Isso se chama condicionamento ou cristalização que está em nós. Mas para que tudo isso serve? Para que a gente possa ter a noção e a compreensão da nossa realidade. E aí vamos começar lentamente a trabalhar o oposto. O que eu preciso verdadeiramente fazer, porque isso está me causando males incríveis, psíquicos, emocionais, doenças das quais quero me livrar. Um dia a medicina, e não está longe, ela vai começar a entender essa questão espiritual. Eu creio que o planeta de regeneração será o grande móvel
para as radicais mudanças que vão ocorrer. E nós estamos aqui protagonizando tudo isto. Nós estamos aqui, provavelmente, como pioneiros dessa mudança que há de acontecer. Daí, podemos nos dignificar como trabalhadores da última hora. Que cada um de vós faça o seu papel. Esforcem-se, porque não é fácil. Como diz Franklin, perdoar é muito difícil, mas não é impossível. 70 vezes, 7 vezes. Graças a Deus. E que assim seja. O nosso irmão José Henrique irá fazer a nossa prece final. Amantíssimo Pai, Criador da vida, Criador dos orbes, das estrelas, das galáxias, Criador das almas, nesse instante, que possamos nos elevar nesse estado de prece em que nos encontramos e direcionar nossos pensamentos e nossos sentimentos para tantos que sofrem, para tantos desnorteados, desajustados, que estão aí se atropelando na existência, abraços com os sofrimentos mentais e físicos. Oremos por eles, para os enfermos da alma, e todos agora, unissonamente, em nossas telas mentais, em conjunto, possamos proferir as palavras de Jesus a todos esses irmãos. Pai, meu Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, meu Pai, perdoai-lhes. São teus filhos. Estão a caminho, ainda em faixas espirituais de imperfeição, movidos que são pelo grande câncer moral que é o egoísmo. Mas um dia, meu Pai, despertarão suas consciências para a grande transformação que cabe a todos nós. Que possamos ser seus espíritos protetores, até familiares, para auxiliá-los nos seus sofrimentos, nas suas mazelas, geradas por eles próprios. Que possamos acolhê-los com um profundo abraço fraterno e poder dizer, mesmo aqueles que são nossos ofensores, poder dizer: Tu és meu irmão, abrace-me. Ó Jesus, que alegria compreendermos tuas inequívocas lições. Que alegria podermos já estar te seguindo, no auxílio a esses companheiros que momentaneamente ainda estão na retaguarda moral. E assim cabe-nos, como seguidores desta doutrina consoladora,
retificadora e libertadora, entender a sua bandeira, o seu lábaro, onde estão ali esculpidas as letras do amor. Fora da caridade não há salvação. Só temos a agradecer, Jesus, e convocando humildemente para que esteja sempre presente em nossos corações, para não nos desvirtuarmos e sermos teus legítimos seguidores. Graças te damos, Mestre amado. Sê conosco, hoje e sempre. Assim seja.